Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 154, edição da quinta-feira, aquela que a gente grava respondendo as perguntas dos confrades, né, dos nossos ouvintes. Você que não está acostumado, é assim, quinta-feira a gente responde pergunta e responde todas, né? Menos as repetidas, né, pessoal? Tem gente aí fazendo mais de uma pergunta, aí não dá para atender todo mundo. Mas vamos responder aqui todo mundo que perguntou. E já chamando, né, o grande Adalto, que já está aqui. Vamos ver a camisa do Adalto. Outro dia teve um ouvinte lá no YouTube que elogiou, né? Falou, o Adalto com mais uma camisa sensacional, né? Adalto sempre fazendo sucesso aí com os confrades, né, Adalto? Grande Brunão, grande confraria. É isso aí, vamos lá. Muita coisa, né? Acontecendo na Fórmula 1, muita pergunta. De novo, eu não li nada, mas eu tô achando bom esse negócio de não É ler. assim que é bom, a gente vai na surpresa, né? Vai na surpresa, não prepara uma coisinha já, né? Não, tem que ser na surpresa. Eu tenho que olhar, né? Porque eu preciso dar uma selecionada. Que tem gente, como eu falei, tem gente fazendo duas perguntas. É Só tô puxando a complicado. orelha, porque a gente não vai ler mais de uma pergunta. Lembrando que ó, os nossos twitters aparecendo aqui, né? O meu, Isso. @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRace, e o do Fábio, @CampusFB. Será que o Fábio vai aparecer hoje? Não sabemos. Não sabemos mesmo, né? As pessoas podem achar que não, isso foi tudo armado. Não. Ficam De fazendo repente, charminho. de repente ele apareceu aí, responde. O Fábio é assim mesmo, de repente ele aparece, responde, a gente não sabe muito bem por onde ele anda, não. É que a Mas ele tá por conexão, aí. aqui, Bruno, a conexão lá de Plutão também tem dia que funciona, dia que não funciona. Exatamente. Aí ele aproveita, né, para vir aqui dar os seus pitacos. Não se esqueça do joinha no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E Isso. vamos começar. Antes de começar, né, aquela tradicional passada, né, porque eu achei que eu tinha ficado livre das notícias que aparecem depois que a gente grava, né? Mas É. não, né? Porque a Williams estava com 2 assentos vagos e ela confirmou os dois numa tacada só depois que a gente gravou aqui. Que foi o Latifi que vai continuar e o Alex Albon, que vai para o Williams. A gente tinha comentado aqui, já estava sendo mais ou menos ventilado, né, Adalto? Já. E vamos ver, né? Agora só sobra a vaga da Alfa Romeo. É. Vamos ver, eu acho que o Albon é um piloto razoável, mas eles saem perdendo, né? Porque eu acho que o Russell é muito melhor e eles saem perdendo. Mas também não sei quem que eles poderiam colocar que sairiam ganhando, não sei. Complicado. A Red O Albon Bull me parece que. provavelmente vai ajudar no salário, entendeu? Ah, tem perguntas sobre isso aí, para a É, gente responder. Eu acho só que o Albon precisa ter consciência, porque a gente pode pensar, né? O cara sai da Red Bull, vai para a Williams, pô, puta furada, né? Mas não, né? A Williams já não é mais aquela carroça que era 2 anos atrás, né? Ela é é, apenas um carro ruim, isso. já é bastante coisa, né? É uma Já. equipe que vem se reestruturando. E o Russell provou que um piloto num carro ruim, ele pode até não conseguir resultados efetivos, mas ele consegue se mostrar para o mercado, né? Lógico, lógico. Então, Se é ele a chance. massacrar o companheiro de equipe, ele vai para uma equipe melhor, é lógico. Está montado num carro com motor Mercedes, numa equipe tradicional, e tem do lado um companheiro de equipe que é um piloto ruim, Isso. né? Ele tem tudo Então, para brilhar. tem tudo para brilhar. Vamos ver Se, como é que vai ser, se né? não brilhar, vai melhor. Aí, Pô, a sacola, né, meu? Pegar, aí, pegar as coisas e falar, fui! fui. Fui nessa. Muito bem, vamos começar aqui com o doutor Comico, também sempre fazendo perguntas aqui para nós, né, o Grande doutor doutor comigo. Comico. Ele pergunta: vocês acham que o Gasly poderá ser no futuro um piloto alfa de equipes como Alpine e Aston Martin? Ele está falando que cita essas porque são duas equipes que têm pilotos que daqui a alguns anos vão se aposentar. O Alonso não sei, viu? E ele vê o Gasly como um piloto forte e tal. Em breve a RBR deve promover, a Red Bull deve promover o Liam Lawson, que está indo bem na DTM. Não sei Olha, também. olha, E aí, Adalto? eu acho que o Gasly, se ele não tiver um empresário, né, porque esses pilotos da Red Bull costumam não ter empresário, o empresário deles é a Red Bull, eles tinham que arrumar um, né, e para se colocar no mercado, tanto a Alpine quanto o Aston Martin, que o Dr. Comico citou, quanto a McLaren,
Eu acho que eles deviam ter conversa, falar, nós temos aqui o Gasly, ele tem interesse, então nós sabemos que hoje vocês têm pilotos aí, mas já tem especulação que talvez o Vettel queira se aposentar, né? O Alonso vai ficar mais, pelo menos ele vai cumprir esse contrato. Não, o Alonso, enquanto tiver físico, ele fica. Mas o Ricardo, por exemplo, que é um cara que foi para a McLaren ganhando, acho que 10, 15 milhões de dólares, e não entrega. Entendeu? O Gasly pode chegar lá, o empresário gostaria de dizer que o Gasly está à disposição, ele é um piloto que está mostrando isso aqui. Eu acho que ele tinha que fazer isso porque o futuro dele na Red Bull ele não tem. Os caras não gostam dele, não adianta. Entendeu? Os caras colocam você lá para pilotar, mas não colocam o Gasly, entendeu? Exatamente. Então, eu não sei. Então, quer dizer, não tem condição. Ele precisa fazer isso porque ele está mostrando muita evolução, entendeu? Ele está mostrando. Né? É isso. Muito bem. Ó, ele pergunta da Ferrari, né? Mas a Ferrari está bem resolvida lá, né? A Ferrari agora tem uma dupla de pilotos jovem, duvido. Isso. Boa dupla. A Ferrari vai ficar com essa dupla aí muito tempo, até que alguém pague uma grana para tirar um deles de lá. Muito bem. JP Oliveira, pergunta simples e rápida. Muito bem. Qual curva dos circuitos recentes da Fórmula 1 vocês fariam uma reforma para adicionar inclinação a ela? Está falando para considerar o orçamento infinito, isso é muito importante. E ele está falando que ele faria em Suzuka, na curva 1. Ó, fica legal, hein, na curva 1 de Suzuka. Ia ficar legal na curva 1. Só que ia deixar de ser um ponto de ultrapassagem, né? Sim, porque ia entrar bem mais rápido ali, né? Entra muito rápido. Hoje em dia, aquela curva 1, na verdade, é uma curva de duas pernas, né? A curva 1 de Suzuka. Uhum. Antigamente, eles freavam antes da primeira perna. Agora, eles freiam entre a primeira e a segunda. Isso. Né? Então, é uma curva difícil, técnica para fazer. Né? Eu não sei se eu faria a curva inclinada lá. Na curva 1 de Suzuka, talvez fizesse a Spoon. Eu ia falar essa. Né? A Spoon, porque aí entra na reta oposta. Talvez a Spoon fosse uma para fazer. O Laranjinha aqui em Interlagos seria uma curva bem difícil, porque os caras iam ter que frear dentro da curva para entrar no S. Entendeu? O Laranjinha já tem aquele desafio de ser uma subida, né? Talvez no Pinheirinho ficaria mais legal, não? Ou no Pinheirinho, ou no Pinheirinho. Dá para fazer curva inclinada em várias pistas, sim. Eu não tinha pensado nisso, JP. Mas em Suzuka eu faria na Spoon e eu acho que eu faria no Laranjinha aqui também. Entendeu? Muito bem. Vamos lá. Marcos Hoff pergunta: o que vocês acham da Indy correr algum dia em Zandvoort? Pós-pandemia, obviamente. Pós-pandemia. Já não tem mais esse negócio de pandemia, viu, Marcos Hoff? Mas, uma boa ideia, né? A Indy correr em Zandvoort. Por que não? Eu não vejo razão para não correr. Ainda mais que tem um... Aquele holandês tá lá ainda, né? Ai, rapaz. Aquele moleque. Rinus VK. Isso. Aliás, uma coisa curiosa, né? Que a curva final lá ganhou o nome esse ano de Arie Luyendyk. Esse ano foi chamado de Arie Luyendyk. Para quem não sabe, né? O Arie Luyendyk foi o grande nome holandês da Fórmula Indy. Ganhou 500 milhas. Não vejo por que não. Boa ideia do Marcos. Teríamos que dar essa ideia para o senhor Roger Penske. Roger Penske, isso aí. Fazer pelo menos 2 corridas na Europa, né? Lógico. Mas a Indy já tentou fazer isso, não deu muito certo, né? Vamos ser sinceros, né? Talvez ela ficar quietinha nos Estados Unidos, lá ela consiga... Porque competir com a Fórmula 1, né, não dá, né? E assim, não foi uma coisa que deu muito certo na Indy, não. O Bruno pergunta, grande nome, hein, Bruno? Com o sucesso das curvas inclinadas, mesma pergunta, vocês acham que outros circuitos deveriam usar esse recurso para tornar a pista menos travada? Ele fala Hungria. Olha, a curva de entrada da reta da Hungria também ia ficar legal, hein, Adalto? Também. Ela é de raio longo. Ia ficar legal, porque os caras já iam vir acelerando desde lá da curva e ia ficar legal também. É uma boa também.
se você for pensar em todas possibilidades as, talvez dê para fazer uma corrida em todas as pistas. Todas as pistas. Tem até que tomar cuidado para não banalizar o recurso, né? Exatamente, Tem que pensar bem qual pista, qual curva fazer, mas acho que daria sim. É isso aí. O Fausto Silva pergunta: o protótipo em escala real do novo modelo da Fórmula 1 já foi oficialmente para a pista de testes? Caso a resposta seja sim, ele foi equipado com motor de qual fabricante? Com investimento tão alto, não imagino que as equipes ficaram somente por conta das simulações computadorizadas. Não, né? Na realidade, esse protótipo ele é como se fosse um modelo para que as equipes construam seus carros, né? Isso. Não foi ainda. Não foi ainda e só vai que quando ficarem na prontos. pré-temporada do ano que vem. Exatamente. Que provavelmente não vai ser curta como foi essa, porque né, com um carro novo eles precisam de mais dias. Agora, não se engane, viu, Fausto? Assim, hoje em dia a simulação é quase perfeita. Os caras já sabem exatamente qual que é a capacidade desse carro aí, né? A simulação é muito boa mesmo. Vamos lá. O Jefferson Santana. É possível termos uma versão das 500 milhas de Indianápolis para a Fórmula 1? Quem sabe até com pontuação dobrada, como acontece na Indy. A Fórmula 1 já teve, né, nas 500 milhas há muitos anos, né? Década de 60. É. O problema, Jefferson, com carro de Fórmula 1 não consegue andar no oval, porque se bater não sobra nada. Exatamente. Então, não sobra absolutamente nada. Então, não dá. Fórmula 1 tem até medo, eles tinham até medo de usar só a curva 1 lá de Anápolis, já tinham medo. O Ralf bateu lá, fizeram um escândalo. Estardalhaço. O estado aí não aconteceu nada com ele, né? Não, aconteceu, ele ficou fora, né? Quando ele bateu lá com a Williams, ele bateu lá em 2 anos. No primeiro ano ele machucou, o Pisoni substituiu. E na vez seguinte que ele bateu com a Toyota, o Ricardo Zonta substituiu. Pô, nem lembrava disso. Lembrava só de uma batida. E com a Williams, eu acho que foram 4 corridas. Eles colocaram o Marc Gené em 2 e o Pisoni em outras 2. Teve até a corrida. O Pisoni estava até numa corrida na Bélgica que ele estava super bem, ia pegar pódio, aí rodou sozinho e bateu. O Pisoni também, né? Não contribuiu com ele mesmo, né? Não. Chance teve. O Romeu Silva Las Casas pergunta: com essa ida do Albon para Williams, a chance da Red Bull fornecer motores para ela em breve? A gente comentou isso aqui, né? Eu acho que há chance daqui 2 anos, por que não? Mas é só a chance, não quer dizer que vai acontecer. Que vai acontecer. Josilda Lopes, analisem aí, será que o Verstappen em outro carro mais neutro daria em outro carro mais neutro daria uma surra sim seus companheiros? Eu acho que nesse carro feito para ele, seus companheiros são queimados. Uma questãozinha recorrente essa, né? Por que a Red Bull faz o carro para o Verstappen? Hein? Porque ela consegue resultado. Simples assim, né? Possivelmente eles vão ser campeão esse ano com essa estratégia. Então, para que mudar? O outro exatamente. Que se vire, né? Quando o carro vai bem com um dos pilotos, vai muito bem, eles vão intensificando o que o piloto consegue fazer melhor, entendeu? E o outro tem que se adaptar, senão morre. Senão fica trocando, que nem tem acontecido com a Red Bull. Agora, se ele se daria tão bem, se colocasse o Verstappen em outro carro, né, que a gente nunca viu, o Verstappen em outro carro, não sei, seria um chute falar, né? Mas eu acredito que o Verstappen andaria bem em qualquer carro. Não sei se daria esse massacre que dá nos companheiros de equipe. Mas que ele andaria muito bem em qualquer carro, eu não tenho dúvida. Você tem, Bruno? Quem? O Verstappen? Andaria bem em qualquer carro. Sem dúvida. Ele andou bem ele andou bem de cara quando ele entrou na Toro Rosso. O carro da Toro Rosso não era feito para o Verstappen. Ele estava acabando de chegar lá. Ele andou bem, então. Isso aí é o seguinte, viu, Josildo? Do piloto que a equipe vai no piloto que dá resultado para ela. É simples assim. Você acha que o Senna e Berger na McLaren? Aí o projetista lá, o projetista da McLaren na época lá, aquele Neil Otley,
tinha que fazer uma modificação no carro. Ele ia perguntar para quem? Ele ia perguntar para o Berger ou ele ia perguntar para o Senna? É a mesma coisa que falou hoje do Hamilton e do Bottas. Né? É a mesma coisa. Isso é uma coisa que sempre aconteceu, continua acontecendo e vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Não tem jeito. Vamos lá, Marcelo BP. Perguntas tiro curto. Aí, ó. Numa eventual penalização simultânea por troca de UP, quem pode se dar melhor em Monza, Lewis ou Max? Olha, eu acho que nessa pista de Monza, a Mercedes precisa ganhar. Precisa ganhar essa corrida. E eu acho que é um achismo, mas eu acho que ela tem condição de ganhar. Né? Uhum. Então, eu acho que numa eventual penalização simultânea, eu sou mais o Lewis, porque eu acho que a Mercedes tem condição de ganhar essa corrida. Mas, assim, não dá para cravar também, né? Não dá. Não dá para apostar. Esse é o campeonato que não dá para cravar muita coisa. Isso é bom. Muito bem. Qual a razão principal para vermos britânicos em séries com talento na Fórmula 1? É cultural, estrutural ou é a água que eles bebem? Chama-se Lewis Hamilton. A gente viu acontecer isso com o brasileiro depois do Ayrton Senna. E a brasileira rodo para lá, inclusive um monte que não tinha a menor condição. Né? Depois aconteceu, o Schumacher levou 300 alemães para lá, que a maioria também não tinha condição. E agora o Hamilton leva britânicos em série, só que os britânicos estão se mostrando, na maioria dos casos, em condição. E em 5 anos veremos os holandeses. Exatamente. Pode aguardar aí que veremos. Pode aguardar, veremos holandeses. É isso mesmo. Isso aí. É isso mesmo. E pergunta aqui se o Dude falou quem vai ser o companheiro do Bottas da Alfa Romeo. Ou se vai ter troca de motores na equipe. Então, eu perguntei isso para ele, né? Ele não tinha respondido, depois ele respondeu. Ele falou que não sabe se vai ter troca de motor na Alfa Romeo. Ele falou: eu não vou te dizer. Eu tenho a minha opinião, ele falou, mas melhor se você não publicar, porque eu não sei, isso não está definido, então eu não sei, né? Então ele não sabe. Então eu vou dizer também que não sei, porque é um chute. E a pergunta é se o Albon é ou não é piloto da Red Bull ainda, mesmo então, na Williams. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não é mais. Foi uma das condições. Foi uma condição imposta pelo Toto Wolff, porque ele vai guiar com o motor Mercedes. Então, a condição foi essa, que o Toto Wolff impôs para a Williams. Se o Albon continuar sendo piloto Red Bull aí emprestado aí para vocês ficam sem o nosso motor. Se ele se romper os laços com a Red Bull, aí é outra história, aí tudo bem. Muito bem. Arthur pergunta, vejo muita gente falando de 2022 como se fosse certeza que a disputa será Max e Lewis, porém nas últimas mudanças significativas de regulamento, mudaram as equipes que disputaram e venceram o título. 2017 talvez seja a única exceção, porque não tirou a Mercedes, mas trouxe a Ferrari para cima. Como vocês veem isso? Muito boa pergunta. E 2017, que ele falou que foi exceção, não teve uma super mudança de regulamento também, né? Mais ou menos, né? Foi quando os carros ficaram musculosos. Eu acho que mudou bem, sim. Foi uma mudança de regulamento, mas nem perto do que vai ser para o ano que vem. Não, Nem perto. Então, muito boa pergunta. Pode surgir, sim. Eu não acho muito provável que aconteça. Mas não dá para descartar que surja um carro que vai dominar, entendeu? Pelo menos no primeiro ano. Um projetista que achou uma coisa lá que os outros não acharam, que domina, e que nem aconteceu em 2009, que nem aconteceu em 2014, né? Eles acharam ele citou aqui 98. Né? Muito bem, Daniel Hartmann pergunta: cadê a indicação de GP clássico para a gente assistir, que pedia 2 semanas? Cobrança, hein? A sua, pode responder aí. Calma, isso aí requer reflexões, mas vamos começar a fazer isso semana que vem?
Toda quinta-feira a gente encerra quem pega o fim de semana, a gente encerra o Loucos aqui com uma indicação de GP Clássico. Anota aí que vai ter. A gente faz. Tá bom. Então não podemos esquecer. Não podemos Semana que esquecer. vem. Tá Podemos bom? esquecer. E assim, de preferência que tenha no F1 TV, né? Que senão também não adianta nada. O Leclerc e Sainz são a melhor dupla do grid, mas em Zandvoort o Sainz ficou bem atrás do Leclerc. Acho que isso foi mais por conta de estratégias diferentes adotadas pela Ferrari, ou existe uma diferença de desempenho clara entre os dois? Boa pergunta, Daniel. Eu acho que a diferença clara que existe entre os dois talvez seja a classificação. O Leclerc é mais rápido numa volta lançada. Eu acho que o Leclerc é mais rápido. Na corrida, eu não vejo diferença clara entre eles. O Leclerc pode ser até um pouquinho melhor em umas pistas, mas na maioria delas o Sainz empata com ele, o Sainz chega nele, o Sainz é um cara que guia mais redondo, ele consome menos pneu, né? Então eu acho que não. Não dá para você. Eu nunca avalio as coisas por uma corrida só. Então, o que aconteceu em Zandvoort foi que o Sainz andou mal, ele mesmo falou, o carro ficou ruim e a estratégia estragou a corrida dele também, entendeu? Então, a soma de fatores que fez com que ele fosse mal, né? Mas foi a primeira corrida, né, que ele foi mal em 12, que tiver 13, sei lá. Contando o Spa, é 13? Já, Bruno? 13, né? 13, acho que sim. Então, então, tivemos 12 corridas de fato. Foi uma que ele foi mal, né? Não. Vamos esperar, porque eu acho que o Sainz é muito melhor do que ele se mostrou em Zandvoort. Muito bem. O Vinícius pergunta: até 2019, cada piloto escolhia o número de compostos para o fim de semana. Desde 2020, a Pirelli faz essa escolha para todos. Isso foi por causa da pandemia ou já era algo planejado nas regras? E em 2022, vai continuar sendo a Pirelli? Então, não tem essa notícia ainda. Isso foi por causa da pandemia, para facilitar a logística, né? Esse ano ainda estamos em pandemia, a pandemia não acabou, né? O ano que vem, eu acho que provavelmente vai continuar assim. Eu acho que provavelmente vai continuar assim, mas não está definido ainda. Uhum. Muito bem. O João Pedro Marques de Melo: como a direção do vento influencia na performance do carro? Depende do carro. Tem carro que é mais suscetível ao vento, tem carro que é menos suscetível, né? Mas o carro, o João Pedro, quando o carro é projetado e é colocado no túnel de vento, né, túnel de vento, né, o vento vem de frente só, né? Túnel de vento, o vento só vem de frente. Então, qualquer vento lateral ou que venha por trás atrapalha muito a performance do carro, porque o carro foi projetado para pegar o vento frontal ou pouco vento, um vento sujo, mas sempre frontal, né? E como o carro, como a aerodinâmica faz muita diferença, muita, é o item que mais faz diferença no carro de Fórmula 1, desde muito tempo atrás, há pelo menos 15, 20 anos atrás, a aerodinâmica o fator mais importante. Então, é isso que influencia bastante, mas tem carros que ele influencia mais que outro. Por exemplo, a Williams influencia demais. Muito. O Russell falou isso outro dia, né? Ah, ele falou? Nem vi. Falou. Mas influencia demais, né? Porque o carro é muito suscetível, né, a qualquer mudança de vento. É que nem avião, né? O avião, como é que você imagina um troço com centenas de toneladas decolar do chão, caramba, né? Quando vem vento lateral, dá que eles chamam de turbulência, né? Que você fica lá pulando dentro do avião, fica lá, se não tiver o cinto seguro. E eu já vi nego bater a cabeça em cima de avião, Bruno. O cara Sim, sentado na minha acontece. frente, Aham. deu aviso lá que para colocar o cinto, que ia passar por turbulência. O capitão avisou no rádio ali do avião.
O cara da frente, acho que, sei lá, estava dormindo, não sei o que aconteceu. Deu 5 minutos, o cara subiu assim na minha frente e deu com a cabeça em cima do coisa. É maravilhoso. Eu nunca terei esse problema, porque enquanto eu fico de cinto o tempo inteiro. E detalhe, o cinto não é simplesmente afivelado, é apertado a ponto de dar uma gangrena. Então nunca vou ter esse problema. Nunca vou ter esse problema. Ó, pergunta do Braia. O Braia tem feito perguntas muito complexas, viu, seu Braia? E ele está pedindo para a gente analisar uma imagem. Como essa imagem não estará disponível, não sei se a gente vai conseguir, vou até anotar o tempo aqui, ver se o nosso editor consegue colocar a imagem lá no vídeo, para as pessoas poderem ver. Mas ele pede para você falar, Adalto, a respeito da cambagem, né? E cambagem nesses circuitos que ele fala aqui para correr com curvas com bankings e no que as equipes devem focar, quando correm circuitos planos, mas com curvas inclinadas como Zandvoort, ou como era o antigo Indianápolis. O que muda isso na cambagem? A cambagem, Brian, você tá... A cambagem é isso aqui, é quando a roda ela tá assim, ó. Até o carro de rua tem um pouco de cambagem. A cambagem ajuda você a fazer curva. Quando você faz a curva, o pneu, que a ponta do pneu aqui parece estar fora do chão até, quando você vai fazer uma curva para a esquerda, né? O carro faz assim, ó. Então o pneu vai todo no chão, né? E para a direita a mesma coisa, o pneu vai todo no chão. A cambagem é para isso. Pelo desenho que você fez aqui, isso aqui está mais como aquele toe out, como camber, isso aí, não é cambagem. É a roda mais para dentro ou mais para fora, entendeu? É assim, ó. É assim ou assim, né? E a cambagem é assim. A roda, você abre assim, né? A cambagem da frente. Só que hoje a Pirelli, ela define qual é o máximo de cambagem que os carros podem ter. Antes da Pirelli fazer isso, você via carro com as rodas assim, não sei se você lembra. O Schumacher às vezes andava, a Ferrari do Schumacher, com as rodas da frente assim, ó. Você falava, meu Deus, o cara vai andar onde? Na parede, né, meu? Era muita cambagem mesmo. Isso aí põe uma pressão muito grande só numa parte do pneu, né? Por isso que a Pirelli ela definiu uma cambagem máxima, né? Para ninguém poder colocar mais. Né? Esse monte de regrinha que não existia antigamente na Fórmula 1, negócio do câmbio, que não pode trocar a relação de marcha. Nossa, isso aí ela nem me fala. Isso tudo como diz o Bruno, é uma várzea, entendeu? É uma várzea. É uma várzea. Devia não, e a gente não vê o pessoal se revoltando contra isso, né? O pessoal que gosta de falar que Fórmula 1 é vanguarda, não sei o quê. Quando o Fábio fala aqui de compartilhamento de peças, a pessoa fica até, meu Deus, compartilhamento. Mas aí a pessoa vê um absurdo desse de não poder trocar a relação de mar, ninguém fala nada. Exatamente. Né? Então, você vê, por exemplo, na Indy, né? As rodas elas já são meio para a esquerda. Tanto é que quando o cara está na reta, muitos pilotos têm que ir com o volante meio para a direita. No oval, né? Eles falam que você corre, quando o cara está em Indianápolis, por exemplo, ele segura o carro na reta e solta na curva. Porque o carro está todo virado para a esquerda, porque as curvas são todas para a esquerda e são meio inclinadas, entendeu? Então é para o pneu ficar, toda a superfície dele ficar no asfalto durante as curvas. Se uma coisa para a pessoa observar isso aí é o seguinte: quando o carro de Indy sai para a volta de apresentação em Indianápolis, repara nos pneus do lado direito, dá para ver. Ele fica sujo só da metade, assim. Só a metade sujo, que aí você consegue ver direitinho essa questão da cambagem funcionando. Mas eles não podem fazer isso um circuito misto, Brian, mesmo que tenha curva inclinada, com banking, né? Porque é uma curva só, todas as outras não são, entendeu? Então, exatamente. Então não dá para eles fazerem esse tipo de acerto. Muito bem, o Cícero pergunta: vocês acham que se o projeto da Liberty funcionar com os carros mais fáceis de seguir, redução da disparidade entre equipes e teto orçamentários, veremos um grid mais cheio na Fórmula 1? Hoje, novas equipes entrando seria um tiro no pé, e está comentando. Essa questão do grid também tem a ver com aquela taxa, né, para entrar na Fórmula 1, né? Que essa vai continuar. Eu acho que se der certo isso,
né? O teto de orçamento, todo mundo ter lucro, nem que seja um pouco de lucro, eu acho que sim, eu acho que nós temos chance de ver mais equipes entrando na Fórmula 1, não tem dúvida nenhuma. Mas tem que esperar ainda, né? O carro vai estrear o ano que vem. Eu acho que isso só vai acontecer lá para 2025. Antes disso, eu acho difícil. Difícil. Tá? José Erickson pergunta: gostaria de saber como funciona a logística dos boxes das equipes de Fórmula 1, como também a corrida de Fórmula 2 e 3. Nossa. Pergunto isso, pois logo após uma atividade de uma categoria a outra já está se movimentando. O Zé, precisaria de um programa para responder essa sua pergunta. É. Mas isso também varia muito de pista para pista, né? Tem pista que tem box para todo mundo, né? Sim, e varia muito até de continente para continente. Quando eles estão na Europa, logística é uma. Quando eles saem de lá, é totalmente outra logística. Uhum. Então, é muito complicado, por isso que eu falei que precisaria de um programa para responder isso, né? Imagina, uma equipe de Fórmula 1, hoje, eles levam aí 100 pessoas para cada corrida, ou até mais, eu não sei. Foi limitado, acho que a 100, né? Por causa da pandemia. Por causa da pandemia, né? E toneladas de equipamento, né? Toneladas de equipamento. Então, você imagina o custo disso, né? Tem a própria Fórmula 1 tem 2 aviões que ela aluga para o ano inteiro para levar as coisas mais pesadas, levar os carros, tudo, né? Para levar equipamento pesado das equipes. E as equipes vão em voos, a maioria delas vão em voos comerciais. Mas a logística inteira, pô, é muito complicado. Esse negócio dos pneus que perguntaram antes é por causa da logística, entendeu? Que a Pirelli tem que fazer os pneus, ela tem que saber que pneus vão ser usados em cada pista uns 4 meses antes. Quer dizer, entendeu? Então, se os pilotos quiserem escolher, ela tem que saber uns 4 meses, 5 meses antes. Ela escolhendo, dá para ela escolher 2 meses, tem muito mais, o prazo é muito menor, entendeu? E tem uma série de coisas, é muito difícil responder essa pergunta em 5 minutos. E aqui rapidamente, pelo que entendi, considerando esse novo sistema de corrida curta, pelo que entendi, se houver troca de componentes da UP, independente do resultado da corrida curta, a punição é só na corrida principal. Isso. Suponhamos que na corrida. É o que a gente falou aqui, é o seguinte, tudo vai de acordo com o jeito que isso é nomeado, né? Não é corrida curta, é classificação sprint, é diferente. Mas é que nós, o Auto-Race, a gente definiu chamar isso de corrida curta de classificação. Mas tem que ter a palavra classificação, né? Porque, na verdade, é o que né? Uma corrida curta, corrida sprint, não tem como você traduzir sprint, essa palavra em português não existe. Né? Então, corrida curta de classificação. Se o cara trocar o motor, se o cara trocar o pneu, ele não é punido nessa corrida curta. Mas daí ele faz a pole nessa corrida curta de classificação, não importa, ele vai. Se ele trocou só o motor a combustão, ele vai largar em 10º. Se ele trocou mais coisa da UP, ele vai para último. Não importa se ele fez a pole. Então, é isso. Muito bem. O Jarrier Silva pergunta. Jean-Pierre Jarrier? Só que esse é Silva. Esse é Silva, esse é bem Esse é Silva, esse é brasileiro. É grande, rapaz, aí. Ele pergunta, tem uma dúvida muito grande sobre a vinda do Russell. Já mostrou que é capaz, mas a comparação dele numa equipe grande foi apenas em um GP com Bottas. Vejo muitos comentários aí como se ele fosse dar um pau no Hamilton. Você acredita nisso, Adalto? Não, eu até falei um pouco sobre isso no último Loucos, né? O Russell agora é outra história. Ele mudou de patamar. Ele vai andar agora, ele vai andar junto. Agora ele tem que andar junto com o Hamilton e com o Verstappen, pelo menos. Né? Eu acho que na frente do Pérez ele vai andar. Mas ele tem que andar junto com o Hamilton e com o Verstappen. Ou seja, ele tem que tirar tudo do carro o tempo todo sem cometer erro. Consistentemente. Não é fazer isso uma corrida ou outra, é todas as corridas. Então isso muda completamente a situação. Para a gente saber se ele vai conseguir isso,
nós temos que ver. Tem que esperar o ano que vem, tem que esperar algumas corridas para ver como ele vai se adaptar. O carro da Mercedes, o Hamilton tem um acerto que é mais ou menos simples. O Hamilton gosta do carro neutro, o carro é acertado de forma mais neutra possível, e priorizando as 2 ou 3 curvas principais do circuito, que são as curvas que antecedem a reta, as retas, né? Principalmente a curva que antecede o retão, a reta maior, né? Como que o carro se comporta melhor nessa curva? É muito importante que o carro seja acertado, ele bem nessa curva, que o piloto sinta confiança no carro, para ele fazer essa curva da melhor maneira possível, porque é a parte mais importante da pista, entendeu? Então, eu acho que ele não vai ter muita dificuldade de se adaptar ao carro. Se fosse esse carro, por exemplo, ele já mostrou que não teve dificuldade, né? Mas como é o carro do ano que vem, que é tudo do zero, fica mais difícil ainda a gente chutar alguma coisa, né? O Hamilton já mostrou um grande poder de adaptação. O Hamilton é o único piloto que ganhou corrida em todas as temporadas que ele está na Fórmula 1. Com todos os carros, muitas vezes ele não tinha nem o segundo melhor carro do grid e ganhou 2, 3 corridas no ano. Então, o Hamilton é um cara que se adapta muito bem às mudanças de regulamento. O Russell nós vamos ter que ver. Eu espero que sim, acho que sim, mas tem que ver, não dá para falar antes. Muito bem, pessoal Daniel. Que fala que vai dar pau fácil no Hamilton, desculpa, Bruno. Cara que não gosta do Hamilton, entendeu? É simples assim, que não tem que dar muita atenção para isso. O pessoal dá um pouco de bola demais para isso, acho. É isso aí. Daniel Oliveira pergunta: com as definições da Williams e um dos assentos da Alfa Romeo, quem vocês acham que são os maiores candidatos e quem seriam os melhores pilotos para as vagas ainda em aberto? Na verdade, só tem uma vaga, né? Que é a da Alfa Romeo. Ele pergunta aqui se a Haas já confirmou a dupla. Confirmou, né? Confirmou. Então não tem mais. O assento é só na Alfa Romeo e parece que vai ser o De Vries mesmo, né? Parece que sim, sim. E aí tá fechada a classe de 2022. O ano que vem vai abrir mais vagas, mas esse ano acho que só tem essa e acho que é do De Vries. Não estou cravando, Daniel, mas tudo leva a crer que é dele, né? Porque as fontes aí que falaram que vai ser ele são fontes boas, são boas, entendeu? Não é a minha fonte, nada, não foi o Auto Racing que cravou isso, mas as fontes que nós vimos são fontes boas, então parece que vai ser ele mesmo. Dan José, vocês têm alguma informação sobre os rumores de uma possível demissão do Vettel e do Ricardo? Quem seriam os candidatos às possíveis vagas na Aston Martin? Não, eu não vi isso, sinceramente, Bruno, não sei se você viu. Eu vi isso em rede social, eu não vi isso em site relevante. A gente viu assim, gente falando, tem rumores, mas rumores de onde, né? De onde, entendeu? Eu vi isso em rede social, né, José? Eu não vi isso em site, eu acesso sites que eu confio, né? Sites de fora. Eu nem tenho tempo para acessar outros sites nacionais. Eu acesso sites de fora, jornais de fora, revistas de fora, ouço podcasts de fora, tudo. Nesses que eu me informo, eu não vi nada sobre isso, entendeu? Então, eu não sei muito de onde surgiu esses 2 rumores aí, da demissão do Vettel e do Daniel Ricciardo. Eu nem em rede social vi isso, para ser bem sincero. Pode ser que eu esteja bem por fora, mas eu não vi nada disso. Eu acredito que se demitirem o Vettel, a multa é muito grande, viu? Porque fizeram um contrato lá, se não me engano, é de 3 anos, ganhando uma grana, entendeu? Deve ter uma multa bem grande. O Vettel só se ele resolver aposentar, né? Só se ele resolver aposentar. Não quero mais e aposentar, Mas também não tá com muita cara. Mas não, tá bem, né? O Vettel, o Vettel ele não tá tão mal quanto estava na Ferrari, né? Não tá. E não tá tão bem quanto poderia estar, mas tá lá, tá ganhando uma. É a mesma coisa do Raikkonen que a gente comentou aqui semana passada. Os caras pagando ele para correr de Fórmula 1, ele vai falar assim: não quero. Exatamente. Não quero para casa, não. Exatamente, entendeu? Então, não vai acontecer. O Álvares tá perguntando, Adalto,
tinha necessidade daquela bandeira vermelha no Q2 depois da escapada do Russell. Para mim, um anticlímax total essa quantidade de bandeira vermelha demora para voltar para verde. Vocês teriam um nome para substituir o Michael Masi? Boa pergunta do Álvares, boa. Olha, Álvares, eu não acho que tinha necessidade da bandeira vermelha, né? Eles estão com muita fissura em segurança, faz tempo já, esse cara tá, então, ele não quer se comprometer com nada, né? Se eu teria um nome para substituir, eu não tenho, assim, de cabeça, mas a gente mandar um e-mail posso mandar um e-mail pro Ross Brown, não sei se ele vai responder, mas eu tenho o e-mail dele, posso mandar um e-mail pro Ross Brown, perguntando quem ele acha que poderia substituir o Michael Masi, entendeu? Eu só vou fazer um adendozinho, que é o seguinte: o Russell escapou na curva inclinada. Aquela curva tem a visibilidade é muito ruim, ele foi na brita e voltou lento para a pista. Eu não sei se bandeira vermelha, talvez tenha sido um exagero, mas bandeira amarela eu acho que era necessário. Não, bandeira amarela sim, mas vermelho ele voltou para a pista. Então, mas dando bandeira amarela ali, o treino estava acabado, porque quem tinha que passar ali lento, faltava menos de 1 minuto para acabar o treino, então. Não, faltava nada, faltava 1h40 para acabar o treino. Mas não sei se... E a volta em 1h10, daria tempo de voltar todo mundo para fazer uma volta. Não sei. Só uma coisa, e outra coisa, essa coisa de dar muito bandeira vermelha, isso não vem do Michael Masi, né? Isso vem já de muito tempo, depois daquele acidente lá do Bianchi, né? A Fórmula 1 ficou mais cautelosa com isso aí, nem era o Michael Masi, era o outro lá que faleceu, o Charlie Whiting, Mas, tirando isso, eu concordo com esse Michael Masi. Esse Michael Masi é o seguinte: juiz, pensa na analogia com o futebol. Juiz, quando aparece demais, é porque é ruim. Isso. Juiz, a gente não tem que lembrar dele. A gente nem sabia, tinha gente aí que nem sabia quem era o Charlie White. Tanto quando ele morreu, várias... Quem? A gente nem sabia quem é esse cara. E esse Michael Masi, agora todo mundo sabe, tá? O nome do cara é porque tá aparecendo demais, é porque tá errado. É lógico. Muito bem. O Carlos César pergunta: Max fez a pole sem o DRS na Holanda. Podemos esperar mais da Red Bull em Monza? Se falhar o DRS em Monza, aí vai ficar complicado. Tem pergunta aí, tem mais perguntas sobre o Max, a disputa, quem vai ganhar, essas coisas ou não, Bruno? Não sei, pode ser que sim. Se a gente pode esperar mais da Red Bull, a gente pode esperar. Carlos, vou falar uma coisa aqui para todo mundo. Que se tiver pergunta, sinto muito, vou responder agora. Tá. Nas últimas 9 corridas, a Mercedes ganhou 1. A Red Bull ganhou 7. Nas últimas 9 corridas, a Mercedes fez 1 pole, a Red Bull fez 5. Então, não há nenhuma dúvida que a Red Bull é um carro melhor. Quão melhor eu acho que é pouco melhor, mas é melhor. É pouco melhor. O problema é que o Verstappen, assim como o Hamilton, é um piloto que tira tudo do carro. Então, se você tem, como aconteceu, por exemplo, vão me xingar de novo aqui, 2017, 2018, a Ferrari, na maioria das pistas, era um pouco melhor que a Mercedes. Mas ela não tinha nenhum piloto que tirasse tudo do carro sempre. Por isso que a Mercedes ganhou aqueles 2 campeonatos. Se você trocasse de pilotos, colocasse o Hamilton na Ferrari, e o Vettel, e o Hamilton e o Bottas na Ferrari, e o Vettel e o Kimi na Mercedes, a Ferrari, na minha opinião, a Ferrari quer ser campeã. Entendeu? Então, eu acho que a gente pode esperar na Ferrari, pode esperar que a Red Bull vá muito bem em Monza. Não sei se ganha na Mercedes lá se eles ganharem da Mercedes lá numa corrida normal, que não aconteça nada extraordinário, não tem uma bandeira vermelha, uma bandeira amarela, alguém não entre no box na hora que não pode, como aconteceu em 2019, que o Hamilton entrou no box, por isso que ele perdeu a corrida, lembra? Sim. O box estava fechado, a equipe não avisou, não deu tempo de avisar.
Se não acontecer nada anormal, não cair uma chuva, não entrar um maluco na pista, né? O Brasil parar de ter crise todo dia. Opa! Todo dia. Então, a Mercedes deve ganhar. Deve ganhar. Mas eu não descarto a Red Bull ganhar também. Eu não descarto isso. Eu não descarto, entendeu? Uhum. Ainda mais que é um final de semana diferente, tem a corrida curta. A Mercedes já falou também em trocar motor. Uhum. Parece que tem um problema ali no motor. Você lembra as fumacinhas que nós vimos nos motores Mercedes aí na coisa? Então, Uhum. na Holanda, em vários carros, parece que tem um vazamento ali. Então, eles estão com medo, não querem quebrar, preferem trocar do que quebrar. Porque quebrar é 0 ponto. Né? Trocar não é 0 ponto. Trocar se eles recuperam. Recuperam muito. Não vão ganhar a corrida, mas eles vêm, tanto a Red Bull quanto a Mercedes, vêm para terceiro, quarto lugar, segundo lugar, entendeu? Então é muito melhor trocar do que quebrar. Então é isso aí. Muito bem. Marçal Kawai Prado pergunta: com a especulação sobre a troca da UP do Hamilton, a Red Bull pode esperar a confirmação dessa troca e trocar o do Verstappen? Até acabou que teve a pergunta. Qual o prazo limite para se efetuar uma troca de UP durante o GP? Não, o prazo limite é o prazo que a equipe conseguir dar tempo de ela trocar o motor. O Pérez eles resolveram depois do treino, né? Trocar, não foi isso? Isso. Podem resolver no dia da corrida trocar o motor, entendeu? Ninguém é obrigado a. Só que aí vai perder as posições, entendeu? Então, se o Hamilton trocar o motor, eu acho que a Red Bull, que não planeja, colocamos até a notícia, que não planeja trocar, se o Hamilton trocar, é lógico que eles vão trocar também, né? Porque eles vão ter que trocar em algum momento. Né? A Red Bull vai ter que colocar um motor em algum momento, que o motor já fez uma corrida, não aguenta fazer mais 9, são 10 corridas com o motor. Então, em algum momento vai ter que trocar. Então, aí aproveitaria para trocar. Né? O que seria até uma judiação, porque esse motor, se você olhar bem, ele só fez uma corrida. Ele só fez a. Então, mas é o que a gente falou. Eles podem, por exemplo, trocar, aí usa o novo, por exemplo, por 5 corridas, depois volta para esse que só fez uma. Sim. Não precisaria trocar de novo. Mas essa troca que eles fizeram agora já perdem posição. Sim. Já perde posição. Nessa troca eles já perdem posição. Depois eles podem voltar para o anterior, mas nessa troca eles já perdem posição. Então, provavelmente, se acontecer isso, se o Hamilton trocar, a Red Bull vai trocar o dela também, né? E depois ela volta para esse motor que ela estava. Daqui 6 corridas, ela volta para esse motor que ela estava. Entendeu? Provavelmente sim. Eu acho que aí seria uma burrice se eles não fizessem isso. Mas vamos fazer, né? Com certeza. O Dino Júnior, qual personalidade da Fórmula 1 vocês escolheriam para um bate-papo de 1 hora? Minha resposta, Adrian Newey. E vocês? Pô, Dino, sacanagem, né? Eu poderia ser Adrian Newey, poderia ser o Ross Brown, Toto Wolff, de dirigentes, né? De pilotos, eu já falei com quase todos. Aí é covardia também nessa pergunta para o Adalto, porque ele já fez isso. A gente aqui vai ficar só de imaginar. Mas 1 hora talvez eu conversasse com o Vettel. Eu conversaria com o Vettel. Talvez eu conversasse com o Vettel. O Vettel é um cara assim, um cara assim, classe A, né? Assim, classe A. Cara educado, o cara que fala todos os assuntos, cara equilibrado, cara bacana, bom caráter, não é um cara esquisito, não é estrelinha. Outro também que eu conversaria, Lando Norris. Puta gente boa também, cara, né? Hein? Nossa, aquele cara lá eu conversaria, viu? Daniel Ricciardo também, muito também, gente boa. Tem vários ali que são gente boa. Mas, olha, Adrian Newey, Ross Brown e Toto Wolff, para mim, são 3 gênios. Você conversa com os caras desses, você fica assim com a boca. Bela representação. O Jeremias Marquezine pergunta se a Ferrari vem com motor novo em Monza.
E pergunta também se o Hamilton não poderia ter parado pela terceira vez lá pela volta 52, 54, quando estava 1,5 segundo atrás do Max, colocar pneus macios e buscar a diferença. O que ele faz na Hungria, né? Todo ano Isso. eles fazem isso na Hungria, mas Na Hungria não, Barcelona. fez em Barcelona e fez na Hungria em É, 2019, não é é, isso? é. Olha, não, com certeza consideraram isso, mas fizeram as contas e descobriram que não ia dar, né? Para mim não ia dar. É. Para mim não ia dar. Para mim não tinha como. Inclusive o Max estava administrando, porque uma hora falaram para ele apertar uma hora falaram acelera, ele meteu 7 décimos Aham. no que ele estava fazendo, entendeu? Então, isso aí é a prova de que ele estava administrando. Né? A Ferrari vem com motor, devia vir, Jeremias, se é verdade, e deve ser, porque a não ser que o Binotto seja mais idiota do que a gente imagina, ele falou que tinha coisa nova para pôr no motor da Ferrari. Tem que ser em Monza, porque eles já abriram uma vantagem em relação à McLaren, né? Que eles estavam ali pau a pau, abriram agora alguns pontos, não sei agora de cabeça quantos são, dá até para ver aqui quantos são, mas é isso, vamos ver quantos pontos são. Classificação das equipes. Achei. Eles abriram agora. Meu Deus do céu. Abriram. Está 181. A Ferrari está com 181,5 contra 170. Conseguiram 11 pontos e meio. Então seria agora a hora. Estão em Monza, estão em casa. Né? É um circuito que não é difícil ultrapassar. Seria a hora de eles trocarem ao P. Agora, se eles vão fazer, não sei. Mas eles deviam fazer isso. Muito bem. O Márcio Tac. Tá. Adalto, caso você ganhe a aposta que fez no Max, ele se tornará seu novo ídolo? Ou Não, não. passará a ter dois ídolos? Não, porque vou falar uma coisa, Márcio Tac. A aposta no ídolo foi aquelas para lavar a alma, sabe? Sei. E essa do Verstappen, não. O Verstappen está pagando só 7 vezes mais. O ídolo estava pagando 201 vezes mais. Né? Façam as contas aí. Faz a continha. O excomunicado, meu Deus. Adalto, há uma pista nova na Fórmula 1 esse ano que é da Arábia Saudita. O que poderemos esperar dos carros e dos pilotos do circuito? Jeddah. Jeddah, o extra comunicado. Jeddah, né? Com Jeddah. Bom, é uma pista de rua, né? Uhum. As pistas de rua que nós tivemos até agora, esse ano, a Ferrari fez a pole nas duas e a Red Bull ganhou as duas. Uma com o Verstappen, uma com o Verstappen também ia ganhar, e outra com o Pérez, que estourou o pneu dele. Então, teoricamente, nós vamos ter uma disputa muito boa, mas com vantagem, com favoritismo da Red Bull para ganhar a corrida. Não sei se a Ferrari repete as poles lá, mas mesmo que repetir, eu acho que lá é uma pista que dá para ultrapassar, pelo que a gente viu da pista. Eles fizeram uma pista, eles não pegaram Mônaco como exemplo, pegaram Baku, né? E Baku é uma pista que dá para ultrapassar. Então, lá dá para ultrapassar, eu acho que a Red Bull é favorita. Muito bem. O Marcos Paiva, a pergunta dele é sobre a questão do álbum na Williams ainda ser Tá. vinculado. O Adalto já esclareceu aqui, ele não é mais piloto Red Bull. O William Alves Almeida pergunta, duas perguntas simples. Hoje eu estou muito condescendente aqui, mas vamos lá. Tá. Com o limite de gasto por equipes e melhor distribuição da grana no fim do ano, está a Fórmula 1 caminhando pela primeira vez na história para se livrar dos pilotos pagantes, ficando Boa só pergunta. os bons?
E a outra pergunta sobre etanol, que o Adalto respondeu falando que sobre um combustível sintético, pedindo para você falar um pouco mais sobre isso. Tá. Bom, eu acho que sim, William. Com o tempo, eu acho que a Fórmula 1 pode se livrar dos pilotos pagantes. O problema é quando o Eu vou piloto. discordar isso aí, Adalto. Não vai se livrar, não. Não, depende, Bruno. É que, Piloto por exemplo, pagante desde a década de 50, a Fórmula 1 vai continuar querendo grana dos caras. sim, não, ela quer grana. É que, É. por exemplo, né, o Stroll, o pai dele comprou a equipe. Então, você vai. Então, mas é porque aí é um segundo nível de piloto pagante. Talvez ele esteja falando desses aí. É, Aí tudo bem, pode o ser. Mazepin salvou a Haas a sair da Fórmula 1. Uhum. O Gene Haas já tinha decidido que era o último ano passado. Esse Mazepin chegou e falou: não, que último ano? Meu filho precisa correr. Vamos Aham. aqui 50, 60, 70 milhões, entendeu? De dólares. Aí, disso daí não dá para fugir. Isso não dá para fugir. Agora, esses pilotos que chegam lá com 10, 15 milhões, eu acho que isso daí já vai. A Fórmula vai falar: olha, esse trocado aí não sei se interessa, entendeu? Uhum. A não ser que seguir muito, ainda traga isso aí sim. Agora, se você for um pé de breque, isso aí não adiantar muito, não, entendeu? Eu acho isso. Sobre. É. É, Hum. o O Bruno não acha. O combustível, que você combustível. acha, Bruno? Eu acho que não. Acho que o piloto pagante vai continuar existindo como sempre existiu. O que talvez não vai existir é isso aí que a gente está vendo hoje, de um pai comprar uma equipe para botar o filho lá. Talvez isso não, mas piloto pagante acho muito difícil. Sempre existiu. O Bruno tem Sempre existiu. razão. Isso desde que a Fórmula 1 Ah, existe, sempre existiu. Aliás, teve uma época da Fórmula 1 que basicamente todos os pilotos tinham que pagar para correr. então. Todos. Se você for pensar assim, inclusive, William, ou não você, a maioria dos fãs, o Senna começou como um piloto pagante. Sim, todos. O Nick Lauda Niki Lauda, começou. pagante. Niki Lauda fez dívida para entrar na Fórmula 1. É. Niki Lauda é um Outro dos dia eu melhores estava vendo pilotos da o história. Rubinho contando como que foi a chegada dele na Jordan, lá com Na o Jordan, Arisco, de correr atrás, é. confusão. É que depois de 2, 3 anos, o piloto tem que se garantir. É. Entendeu? Se ele se garantir, ele não precisa mais pagar. Uhum. Entendeu? Agora, aí que tá. Se ele não se garantir, ele vai tomar um pé. Vai É, tomar um pé. É isso que acontece. é isso que acontece. Isso vai E a continuar. outra pergunta sobre o etanol. Então, se já estão desenvolvendo. Olha, a FIA mandou fazer, fez reunião com todas as fornecedoras de combustível para a Fórmula 1, dizendo o que quer. Eles já estão desenvolvendo isso. Nós até fizemos aqui um Loucos, eu não sei se você já ouviu, Williams, a gente não fazia ainda em vídeo, era só em áudio, com os caras da Petronas, né? Eles pediram, inclusive, para a gente não perguntar sobre isso. Foi Uhum. a única coisa que eles pediram. Falou, a gente fala sobre o que vocês quiserem, menos sobre isso. Porque a Fórmula 1 não quer que a gente fale sobre isso. Né? Então, ou seja, eles já, falando isso, eles já disseram que estão desenvolvendo todas estão um combustível sintético, puramente sintético, ou um biocombustível sintético, usando um biocombustível como base, né? E algum outro produto químico que elimine o carbono totalmente durante a combustão, para o carro não soltar carbono pelo escapamento, para 2025. Se eles vão Uhum. conseguir, nem eles sabem. Nem eles sabem. Mas essas empresas estão mandando os combustíveis que elas estão conseguindo desenvolver para a FIA, e que eu saiba, a FIA já está testando. Muito bem. Ainda não chegou no que eles querem, porque o que eles querem é muito. O objetivo deles é muito alto, que é zero carbono. Não é Uhum. pouco, zero. Aí é você colocar o sarrafo lá em cima, entendeu? Zero carbono no motor a combustão.
Se a Fórmula 1 conseguir isso, vai ser uma das coisas mais impressionantes da história. Muito bem, o Caboloso, ele está falando assim que eu sou um ditador sitiado que não gosta de perguntas com mais de 10 palavras. Ditador sitiado é uma coisa que anda muito na moda aí por esse dia, mas vamos lá. Só Deus tira o título do Vespasiano? Boa. Eu gosto assim, pergunta curta, ô Caboloso. Pergunta boa do Cabo aí. Cabo, eu não sei se é só Deus, né? Depende da sua crença, né? Depende da sua Pode ser Maomé, pode ser vários deuses aí. Mas para mim o Vespa é o favorito desde o começo, né? Eu apostei nele. Então, para mim, ele é o favorito. Para mim, ele vai ganhar o título desse ano. Mas acho que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ele não vai ganhar assim, disparando. Não vai ser fácil. Mas ele vai ganhar o título esse ano. Deus é um dos que tira, mas a Mercedes pode conseguir tirar também. Ele pode cometer algum erro que ele não cometeu ainda, mas pode acontecer, né? Então, ele pode estar numa disputa. Ele pode, por exemplo, largar atrás numa troca de motor e numa das ultrapassagens da merda e ele sair da corrida. Pode acontecer um monte de coisa, entendeu? Mas que ele é o favorito. Para mim, é. Muito bem. João Vitor, sou novo por aqui, acompanho direto agora. O que vocês acham que o Michael Masi precisa continuar fazendo para que a FIA procure um novo diretor de prova? Ô, pessoal, só lembrando o seguinte, hein? A FIA não é igual o clube de futebol brasileiro que o técnico pede um jogo e eles mandam embora, não, viu? Não é assim também, não. O cara tá lá, ele é o diretor, é que vai fazer, né? Mas eu acho que se ele continuar fazendo lambança, ô João, como ele está fazendo desde a primeira corrida do ano, desde a primeira, a FIA tinha que pensar seriamente em outra pessoa. Seriamente para o ano que vem já, porque é muita lambança em todas as corridas. Não tem uma corrida que não tenha uma lambança dele. Entendeu? É isso então, aí. é que nem o Brasil, a gente falou uma hora aqui, não tem um dia que passa sem crise. Uma crise nova. A Fórmula 1 tem uma corrida que não tem uma lambança nova, então, pô, não dá, cara. Não dá. Não dá. Ô, Michael Masi, fica esperto aí, ó. Fica esperto. O Capitão Oliveira. Porra, hoje o Exército veio aqui. Hoje o Exército tá tudo aqui. Caboloso, Capitão Oliveira, daqui a pouco aparece o Major, sei lá o quê. O Grid atualmente detém diversos pilotos abaixo de 25 anos. Na opinião de vocês, qual seria o melhor segundo piloto para a Mercedes se baseando no grid atual? Na hipótese do Russell ser o primeiro piloto depois da aposentadoria do Lewis. Olha a escalada de hipóteses, né? Primeiro a hipótese do Lewis aposentado e depois a hipótese de quem será o piloto que vai substituí-lo. Bom, hoje, capitão, eu acho que os pilotos do futuro vão ser o Verstappen, o Norris, o Leclerc e o Russell. Para mim, esses quatro vão ser Senna, Prost, Piquet e Mansell da década de 80, né? O que até alguns anos atrás era Hamilton, Vettel, Alonso e Button. Ou não, eram esses quatro, né? Quando os quatro Então, acho que sim. Isso. Hoje né? Hoje a gente só tem realmente, eu acho, geniais mesmo. O Hamilton e o Verstappen, eu acho que eles estão um degrau acima dos outros ainda, mas esses outros têm tudo para chegar no degrau deles, né? Então, acho que esses quatro que eu falei são os pilotos que a gente vai estar comentando aqui, se Deus quiser, no Loucos de 2024, 25, 26. São desses quatro que nós vamos estar falando. Agora, pode surgir outros até lá, né, Bruno? Sempre. Tomara que surjam, né? Tomara que surja. Pode surgir outros até lá. Do grid atual, quem seria um segundo bom piloto para ele, difícil dizer. Eu gosto estou gostando muito do Gasly. Eu acho que o francês melhorou, o Ocon melhorou. Eu achava que ele ia tomar uma surra pior do que ele está tomando do Alonso. Ele até largou na frente do Alonso e aí tomou logo de cara, né? Não, mas ele não tá tomando surra, vai. Ele tá atrás, mas não tá tomando surra. Não tá tomando surra, então. O Ocon melhorou. Mas hoje, para mim, o Gasly seria
o segundo ótimo piloto de uma equipe como a Mercedes ou como a Red Bull. Eu acho que ele está indo muito bem. Vamos lá, vamos acelerar que o tempo está ficando apertado. O Leandro Peixoto pergunta: Adalto, você que possui a visão além do alcance nas câmeras on-board, se o Latifi melhorou a tocada ou é o Williams que está evoluindo? Então, a Williams está evoluindo. Uhum. O Lafitte, eu estava pensando, né? Ele não é realmente, ele não é um avião, ele é um piloto que anda abaixo do que o carro pode. Mas ele é um cara inteligente, porque ele ciente dessa limitação dele, ele não comete erro. Você vê pouco o Lafitte saindo da pista, batendo, atrapalhando os outros, entendeu? Ele Uhum. tá lá meio que passeando, mas muito entre aspas, né? Não vamos exagerar assim, né? Ele anda talvez 2 décimos abaixo do carro, 3, né? Que é uma coisa que a gente nem, a olho humano, você nem percebe. Você percebe como eu sempre falo, né? Colocando em câmera on-board e olhando lá, o cara dá 20 voltas e colocando depois na câmera do carro, do companheiro de equipe, olhando também mais 20 voltas, volta, olha de novo, vê como faz as coisas. Aí que você vai perceber que ele está andando Uhum. abaixo do carro, entendeu? Então, quer dizer, é um cara que ele tem condição de guiar o Fórmula 1, né? Mas a equipe a Williams está melhorando. Não tem dúvida que a Williams está melhorando. Vamos lá, o Mister Norte pergunta: Alonso não casaria com o estilo de pilotagem do carro da Red Bull, dando trabalho para o Verstappen? Pergunta se ele e o Verstappen tem alguma semelhança na pilotagem. E outra pergunta que ele faz sobre o Alonso é se ele no carro da Mercedes, que o Hamilton reclama que precisa de atualizações, se ele não estaria extraindo mais do carro igual ele fez em 2012. Ele quer saber se o Alonso na Red Bull ou na Mercedes estaria andando mais do que o Verstappen e o Hamilton, basicamente. Eu acho difícil responder essa, né? É, Acho que hoje não. Hoje não. Né? Vamos dizer, o Alonso está bem e tudo, mas o Alonso está velho. é. O Alonso tem mais de 40 anos, né? 40, Aham, sim, 42 anos. 41, acho. Não Então, sei. você vê o Schumacher, quando voltou também, 40 e poucos anos, Uhum, tomou uma surra do Rosberg. Uma surra. foi mesmo. Quer dizer, então, o Alonso está bem, mas não é o mesmo mais. Então, se É. você pegar o Alonso lá de 2005, 6, 7, 8, até 2012, é um Alonso. O de hoje é outro. Aquele lá, não tenho dúvida que andaria muito bem com o carro da Red Bull, como da Mercedes, andaria junto com o Hamilton, com o Verstappen, como andou, né? Mas o de hoje eu tenho muitas dúvidas se ele faria a mesma coisa que faz Hamilton e Verstappen. Creio que não. Aham. O Lucas Bonino Silva pergunta sobre a estruturação da Williams. Quais as chances dela sair do fundão e avançar? Para isso, não seria interessante ela sair da aba da Mercedes e abraçar uma eventual parceria com Honda, Red Bull ou Renault? Não, é a mesma coisa. Aliás, a melhor parceira que tem lá é a Mercedes. Hum. A Williams está com a Mercedes desde que começou esse motor híbrido. Nunca reclamou. Sempre foi muito bem. A Mercedes é a melhor parceira que tem, que pode ter. Eles estão com o melhor parceiro. Eles estão com um motor confiável pra caramba. Nunca foi o segundo pior motor. Só quando a Ferrari fez aquela mutreta em 2019. Mas ali foi porque tinha mutreta no motor da Ferrari, então não dá nem para contar, né? Uhum. Então eles estão com a melhor parceira, não tenho dúvida nenhuma. Para ele sair da aba da Mercedes, só se eles for fabricassem um motor próprio ou pegassem uma parceria com a Porsche, com uma Volkswagen, com uma Toyota, com qualquer outra, que ia demorar anos para eles ir para frente também, entendeu? É. Então é complicado, isso aí não é fácil, não. Você vê a McLaren tá com a Mercedes, olha o que a McLaren melhorou, foi para frente, sem poder fazer o carro, hein? A McLaren não pôde fazer um carro para esse motor, ela teve que adaptar o motor da Mercedes no carro que ela já tinha. E olha o que Uhum. ela melhorou. Então, eu acho que é isso. É isso aí. Adalto, na classificação da Hungria, o Hamilton colocou, geral, pergunta. O Hamilton colocou mais de 4 décimos no Max e na Holanda
se tivesse funcionado o DRS do Max, ele teria colocado mais de 3 décimos no Hamilton, sendo que as duas pistas são semelhantes e essa diferença de mais de 7 décimos veio da atualização da Bélgica. Veio da atualização da Bélgica. Assoalho novo nós colocamos aí, geral. Tem assoalho novo, tem um monte de coisa nova no carro, asa nova, tem bargeboard novo. A Red Bull não está muito preocupada com o ano que vem. Eles querem ganhar esse campeonato porque eles estão vendo que eles têm chance de ganhar esse. Uhum. Ano que vem ninguém tem certeza de nada. Ninguém sabe de nada. Então eles querem ganhar esse campeonato. Agora, a pista não é muito semelhante, não, geral. A pista da Holanda é muito mais rápida do que a pista da Hungria. Da Hungria. Muito mais rápida. Então... e tem curva inclinada, né? Tem subida e descida. A Hungria é meio plana, né? O Alisson Reis pergunta, agora com essa disputa tão ferrenha entre Red Bull e Mercedes dentro e fora da pista, vocês sabem ou deduzem se eles vão continuar atualizando até ver a vantagem de se tornar campeão ou realmente param de desenvolver esses carros definitivamente em Monza? Isso aí que o Adalto acabou de comentar, né? A Red Bull não vai parar. A Mercedes, ela teve uma mudança na filosofia. Né? Ela ia parar totalmente. Ela só ia colocar os pacotes que ela já tinha projetado antes no começo do ano para algumas pistas, né? Como todas as equipes fazem, elas têm pacotes para pistas de baixa, pistas de média, pistas de alta. Já tem esses pacotes. Aí já está no esboço da coisa, de todas as equipes. O que a Mercedes fez foi começar a melhorar esses pacotes. A Red Bull não, a Red Bull esquece o pacote e faz coisa nova, que é tudo aerodinâmico, porque a aerodinâmica é a única coisa que está livre, entendeu? Então, é isso aí a resposta. O Drácula pergunta, comenta-se muito sobre adaptação ao carro, Ricardo, Pérez, etc. Eu não me lembro em 2007 do Alonso ir para a Renault, da Renault para a McLaren ter problemas, ou Button em 2010. As diferenças são os carros mesmo ou a peça entre banco e volante? Comparação... difícil, né, de ser feita. Bom, mas boa. Difícil de ser feita, mas boa. Porque o carro da Renault em 2005, 2006 era um carro totalmente feito para o Alonso, que é um cara que gosta de um carro dianteiro, um carro que sai de frente. O Alonso gosta de sentir o carro no pneu, no volante, com os pneus da frente. Ele mesmo falou isso outro dia, inclusive. Eu sempre falei isso, outro dia ele confirmou isso daí. Eu preciso de um volante que me deixe sentir os pneus da frente. Né? Se eu não sentir os pneus da frente, eu tô morto. A maioria dos pilotos sente o carro na bunda e nas costas. O Alonso também sente o carro na bunda, mas ele prefere sentir no volante. Inclusive, o volante do Alonso ele dá mais voltas do que o volante do normal. Você vê o Ocon fazendo uma curva com o volante aqui, a mesma curva o Alonso está fazendo assim. Ele vira mais o volante. O volante dele tem mais dentes, né, do que o volante normal de Fórmula 1. Ele precisa sentir a frente do carro. Então, quando tá, ele mesmo explicou por quê. Ele falou: quando eu sinto a frente sair, eu sei que a traseira está pregada. Se eu não sentir a frente sair, eu não sei que horas a traseira vai sair. Então, faz até sentido o que ele falou, né? Então, é isso. Só que o Alonso faz isso no acerto do carro. Quando ele foi para a McLaren, o acerto dele era esse. O Hamilton, inclusive, que não sabia acertar carro, porque estava chegando na McLaren, nunca tinha feito um acerto com Fórmula 1, tinha feito vários testes já com a McLaren, mas sempre com o acerto da McLaren. Como é que você vai chegar a um piloto que nunca sentou na Fórmula 1 e falar: faz o acerto do carro aí? Não sabe. O Hamilton teve que se adaptar ao acerto do Alonso, né? Aí o Alonso começou a esconder o acerto dele quando eles brigaram. O Alonso começou a esconder o acerto dele. O Hamilton começou a andar mais com o acerto da McLaren e foi obrigado a começar a aprender um pouco de acerto. Demorou, inclusive. Porque ele não gostava disso. Não gosta de simulador, nada. Né? O Button é muito bom em acerto. O Button gosta do carro saindo de frente também.
Então, Drácula, é uma soma aí, né? Acho que não é só o carro, nem só o piloto, é uma soma dos dois. Agora, depende muito da cabeça do piloto. Se o piloto se apavorar e quiser guiar o carro do jeito dele, um carro que não dá para guiar do jeito dele, acontece o que aconteceu com o Vettel na Ferrari, o que está acontecendo com o Ricardo na McLaren, né? Só para dar dois exemplos recentes, mas tem muito mais exemplos para trás. Acho que é uma só. Muito bem. O Gabriel Esperandio pergunta: com o Russell confirmado na. Ah, tá. É a pergunta que a gente já respondeu, né? Sobre a disputa entre Russell e Hamilton. Isso. Se pode acontecer o que aconteceu em 2007. Poder pode, né? Mas. O que eu acho que vai acontecer é o Russell vai tentar fazer com Hamilton o que o Leclerc fez com o Vettel. Ele vai ficar na dele, vai dar declarações. Ele é inteligente, é um moleque inteligente, assim como o Leclerc. Vai dar declarações sem polemizar, não vai reclamar. Ele vai sentar no carro e vai falar: Meu, eu vou tirar tudo desse carro aqui, entendeu? Tudo que eu puder, mais um pouco. E é isso, entendeu? Pode ser que na primeira corrida, se ele estiver na frente do Hamilton, a Mercedes peça para ele dar passagem. Eu acho que não vai pedir. Até porque parece que está assinado isso. Mas vamos lá, vamos alimentar, né, o sonho das pessoas. Digamos que a Mercedes peça para ele dar passagem. Ele dá. A segunda vez a Mercedes pede de novo. Ele dá. A terceira vez a Mercedes não pede mais. Entendeu? Porque a Mercedes está vendo o cara anda mais que o outro. Não, é o que a gente já comentou aqui. O contrato não segura o piloto rápido. Não segura, entendeu? Não segura. Se ele for mais rápido, ele vai ganhar a disputa e acabou. É isso mesmo. E vamos lá, o Schlesser Schmidt pergunta: quem vai ser o companheiro de equipe do Bottas? Tudo leva a crer que é o De Vries, mas não sabemos. Não temos certeza ainda. Pessoal, pergunta do Fernando Lima. Tenho muita curiosidade a respeito do lado corporativo da Fórmula 1, como funciona a governança e a administração das equipes, além de uma admiração profunda pelo Toto Wolff, Christian Horner e Zac Brown. Como faço para conhecer mais sobre a biografia e metodologia de trabalho desses gênios do mundo corporativo? Tem biografia esses caras, ou Adalto? Eu nunca li. Nunca li. Mas tem muito material na internet, Fernando, para você procurar. É que tem material em inglês, entendeu? É em inglês. Então, você pode até achar um tradutor aí, mas nunca é a mesma coisa. Você põe... O tradutor, às vezes, ele inverte completamente o sentido de uma frase, de um parágrafo, entendeu? É complicado, mas é melhor que nada. Tem muito material desses caras. Desses três que você falou aí, o Toto Wolff e o Zac Brown são aviões. O Zac Brown é um avião. O que ele fez na McLaren é de bater palmas. Um cara que nem era do automobilismo. Entendeu? Então tem mais essa ainda. O Zac Brown é muito bom. O Christian Horner, desses três, é muito bom também, mas ele é o mais fraco desses três aí. Muito reclamão, ele tem uma famazinha meio de chatinho lá na Fórmula 1, de às vezes falar coisa que não tem nada a ver, reclamar de coisa que não dá para mudar, entendeu? E não dá muita solução. Olha, não dá para mudar agora, mas ano que vem a gente podia mudar e fazer assim, assim, assim. Porque reclamar qualquer um reclama. O cara que eles dão atenção é o cara que vai lá, reclama e dá uma sugestão de solução viável. Esse é o cara respeitado, entendeu? Então, o Toto Wolff e o Zac Brown conquistou isso há pouco tempo, né? Porque ele está há pouco tempo na Fórmula 1. O Toto Wolff também não está há muito tempo na Fórmula 1. O Toto Wolff está, 10 anos na Fórmula 1? Não sei. Ele entrou na Williams, né? Entrou na Williams. Ele está no máximo há 10 anos na Fórmula 1. O Toto Wolff fala 7 línguas. Entendeu? É um cara muito inteligente. O pessoal, quando está indo para um lugar, Toto Wolff já foi e voltou umas 3 vezes. E o Zac Brown é muito bom, entendeu? Inclusive, comercialmente, talvez ele seja o melhor da Fórmula 1, melhor até que o Toto Wolff. Ele é bom em tudo. Ele sabe delegar, ele sabe escolher as pessoas para os lugares certos.
sabe arrumar patrocinador, ele é muito bom mesmo. Você acha muita coisa sobre eles na internet. Coloca lá no Google, procura, que você vai achar bastante coisa. Não tem, que eu saiba, não tem biografia deles ainda. Totov provavelmente vai escrever uma, né? Pergunta do... pode falar. É isso aí. Procura Ross Brown também, que esse é outro... Nossa, dá nó em pingo d'água. Ross Brown pega um pingo d'água, dá 2 nozinhos assim e te entrega. Por falar em Ross Brown, a pergunta do Fábio Lopes, a última pergunta: qual o engenheiro mais bem sucedido da Fórmula 1, Ross Brown ou Adrian Newey? A opinião dele é o Ross Brown. É que são funções diferentes, né? São funções diferentes. O Adrian Newey, ele não é engenheiro, né? Ele é um projetista, né? Ele desenha o carro. O Ross Brown já é diferente a atuação, né? E o Ross Brown, ele atuou pouco como... Por exemplo, o Ross Brown, ele não projetou... Aqueles carros da Ferrari... Ele não era um projetista, né? Ele não era projetista. Quem projetava aqueles carros era aquele sul-africano Rory Byrne. Rory Byrne. Ele que projetava. O Ross Brown é o chefe de equipe. O Ross Brown é um super administrador de pessoas e conhece profundamente os meandros da Fórmula 1. Mas que ele mistura as coisas, né? Igual o lance do difusor duplo lá, né? É uma ideia dele, né? Isso, é uma ideia dele. Mas é uma ideia que ele entrega pro projetista desenhar, né? Exatamente. Só, tem aqui a regra tá aqui, ó, tem essa lacuna aqui, ó. Isso. Desenha aí um difusor duplo que a gente vai destruir a galera. Isso, exatamente isso. E o Ross Brown foi o cara que teve a ideia, por exemplo, de cortar o assoalho esse ano, entendeu? Para matar a Mercedes. Para a Mercedes não ganhar mais uma fácil, senão ela ganhar fácil de novo. Então você pega aí os tempos, Fábio, dos carros da Mercedes nas pistas do ano passado, as menos correram esse ano, você vai ver que é 1,5 segundos a diferença. Agora, 2. Agora, o Adrian Newey também, né? Ó, ele projetou as Williams do início dos anos 90, as McLaren do final dos anos 90, as Red Bull dos anos 2010, né? Então, assim, o cara fez 3 eras na Fórmula 1. Né? Como projetista, para mim, ele e Colin Chapman. Eu acho que até mais ele do que o Colin Chapman, porque, como você falou bem, foram 3 eras na Fórmula 1. Né? O Colin Chapman teve 1 era e meia, vai. Ele teve 3 eras, entendeu? Então, para mim, é o Newey, mas é isso. Como projetista. Como entendedor geral de Fórmula 1, é Ross Brown, total. É isso aí. Mas como projetista, é o Newey. Muito bem, pessoal. Finalizando, então, Loucos para o Automobilismo, né? Edição 154, respondidas as perguntas. E a gente, esse final de semana, tem o GP da Itália, né? Fiquem ligados. No sábado tem a corrida, a classificação. Como é que você falou que vocês estão chamando? Então, olha, na sexta tem o TL1, que vai ser mais tarde do que o normal. Vou até dar os horários aqui, Brunão, para o pessoal. Vamos dar os horários. Vai rápido, porque está começando a cair uma chuva aqui que eu estou com medo de cair a qualquer momento. Sexta-feira tem o treino livre 1 às 9h30 da manhã. Aí a classificação normal, como a gente conhece hoje, é 1 da tarde. Tá? 1 às 2 da tarde. No sábado tem o treino livre 2, 7 às 8 da manhã. Aí às 11h30 da manhã tem a corrida curta, que dura meia hora. Vai das 11h30 até meio-dia. E no domingo a corrida às 10 horas da manhã. É isso aí. Vai ser muito legal. Eu acho que vai ser muito legal. Estou muito esperançoso de ter um final de semana. Ó. Maravilha. É isso, pessoal. A gente volta então na terça-feira comentando aí que acontecer lá em Monza, né? Vamos ficar ligados. A gente volta então. É isso, turma. Um grande abraço para todo mundo. Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de inscrever no canal e a gente volta na próxima semana, então, com mais Loucos para o Automobilismo. E na quinta-feira que vem, eu vou indicar corrida clássica. Está anotado aqui. Vou olhar lá no F1 TV, selecionarei com todo carinho e amor. Agora sim. E indicarei aqui para vocês. Falou. Beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá. Até lá.